Sobre esse assunto, a gente conversa agora com a Juliana Inhasse, professora de Economia do INSPER. Juliana, seja muito bem-vinda, é sempre um prazer dividir tela com você. Oi, Vitor, bom dia. É um prazer estar com vocês aqui. Professora Juliana, queria começar perguntando exatamente sobre a perspectiva de acesso por parte da população a essa nova rodada do Desenrola. A gente teve uma primeira rodada, houve um montante, né, um interesse bastante significativo por parte da população, só que a gente teve a necessidade de engendrar, o governo teve a necessidade de engendrar um novo Desenrola. Eu queria entender exatamente quais são as perspectivas, novamente, de acesso da população a esse programa e, evidentemente, se a gente não pode acompanhar essa troca de uma dívida mais cara para uma dívida mais barata, liberando, inclusive, espaço para que a população, que está passando por um momento de bastante restrição do ponto de vista dos seus vencimentos, de contratar, infelizmente, novas dívidas. Olha, Vitor, eu acho que é bem por aí sim, tá? Vou começar até pelo final da sua questão. Acho que o Desenrola 2.0 faz é algo muito parecido com o que o Desenrola na primeira versão fez. Ele trata muito mais o sintoma do endividamento do que a causa. Então, naturalmente, se as pessoas precisarem, e elas vão enxergar provavelmente espaços para isso, elas vão contratar novas dívidas. Então, a gente não está resolvendo a causa do problema, né? A gente não está resolvendo aquilo que torna a população brasileira estruturalmente endividada. Agora, quando a gente pensa no acesso, né, a esse programa, a gente tem que perceber que o Desenrola 2.0 ele é mais abrangente, né? A gente está falando aí de pessoas que têm rendimentos até 8 mil e poucos reais, né, o equivalente a 5 salários mínimos. A gente está falando de um acesso ao FGTS, que também ele é bem preocupante em alguns casos, e a gente pode depois falar disso, mas o ponto é, a gente está tentando, o Desenrola 2.0, ele tenta abrir um pouco o leque para outras parcelas, né, da população, para outra parte que ainda não tinha sido necessariamente assistida, mas que de alguma forma também está endividada e que vai ter aí nesse momento a sua consequência, né, do problema que é o endividamento sendo aí de alguma forma tratado, mas novamente a gente não tá tratando a causa. Acho que essa é a maior crítica, né, a esse programa, que perde nesse aspecto a possibilidade de ser um programa mais estrutural, inclusive social, para ter finalidades diferentes, né? Ele tem muito um foco, claro, de reativar consumo. No ano que nós estamos, é um ponto importante, né, para o governo ter uma economia aquecida, mas isso não significa, de fato, infelizmente, uma melhora estrutural. Interessante esse ponto que você traz, Juliana, sobre essa iniciativa do governo de tentar reativar consumo em ano eleitoral. Havia muito temor por parte do mercado de que, por exemplo, a isenção do imposto de renda, né, para quem ganha até 5 mil reais, virasse consumo e, evidentemente, pudesse impactar a inflação. O que a gente acompanhou, na verdade, foi o uso desses recursos para pagar dívidas. Eu queria entender exatamente, você fala sobre uma ausência de resolução de problemas estruturais da economia brasileira. Eu queria entender qual seria a receita para que pudesse se pelo menos mitigar esse cenário em que a população vai se endividando e a gente acompanha exatamente uma tentativa de tapar o sol com a peneira agora, né, de praticamente apagar o fogo, mas continuar com a brasa incendiando, porque não existe uma resolução do ponto de vista estrutural. E qual seria exatamente essa resolução? Sei que não existe uma bala de prata. Vitor, na prática, acho que o que a gente teria que pensar, e é um ponto que a gente já fala muito há muito tempo na economia brasileira, é como a gente consegue virar, né, dar uma virada mesmo numa economia que é uma economia de baixa produtividade e baixa renda, para uma economia que tenha maior produtividade, que permita uma maior renda, né? O brasileiro hoje ele se endivida, e ele se endivida majoritariamente, a gente não está falando de todos os casos, mas na grande maioria, porque a renda é insuficiente para que ele consiga bancar o seu dia a dia, pagar as contas, né, ter um patamar ou uma vida considerada digna, né? Então, acho que quando a gente olha para esse contexto, fica muito claro
que para que a gente consiga evitar esse endividamento, né, e a gente está olhando daqui para frente, a gente não está olhando daqui para trás, porque o endividamento que já aconteceu, já está aí, mas para evitar que as pessoas voltem a se endividar, elas têm que ter mais renda. E ter mais renda não é forçar só salários maiores, porque o salário ele é uma consequência da produtividade desse trabalhador. Então a gente precisa pensar em políticas que aumentem a produtividade, que são amplas, né? Elas não são só necessariamente colocar mais máquina, mais equipamento e dar mais qualificação para o trabalhador, mas elas passam também pelo sentido, né, e pelo escopo de ter uma economia mais sólida, então taxas de juros que possam ser mais baixas. Para isso, a gente precisa atacar o problema fiscal, a gente precisa resolver esse problema que é um problema estrutural dentro da economia brasileira, o que vai permitir, inclusive, que a gente tenha melhoria no ambiente de negócios, que é outra condição importante para que a produtividade aumente. Então, a gente precisa pensar, e isso é uma agenda de médio, começa no curto prazo, mas é uma agenda de médio e longo prazo. A gente precisa pensar numa reestruturação um tanto mais ampla da economia brasileira, né? É isso que vai permitir que o brasileiro tenha mais renda, como fruto de uma produtividade maior e que ele consiga, de fato, pagar suas contas sem precisar se endividar. Isso está muito longe, né, só de garantir hoje ou tentar de alguma forma garantir salários maiores, porque o nosso histórico inflacionário mostra que se a gente faz mudanças que são paliativas, dali a pouco os preços sobem e os ganhos salariais são completamente consumidos pelos preços. Professora, voltando a falar especificamente sobre o programa, eu queria entender se essa limitação de apenas uma parcela pequena, né, de até R$ 1.000 do FGTS, ela pelo menos mitiga o risco que discutíamos anteriormente, né, de, por exemplo, um trabalhador que é demitido ficar completamente desassistido ou não ter esses recursos do fundo que servem exatamente como esse colchão de segurança. Eu queria uma análise sua acerca exatamente do uso do FGTS, que a gente sabe que o governo federal, inclusive, também tem esmero, né, com o FGTS exatamente para a realização de políticas públicas. Olha, Vitor, eu não sou muito a favor da utilização do FGTS em larga escala para medidas como essa. Primeiro porque, assim, eu particularmente entendo que existe uma possibilidade de troca de uma dívida cara, porque muita gente está endividada aí com cheque especial, com cartão de crédito, que são dívidas muito caras, e tem um patrimônio lá parado dentro do FGTS que economicamente tem sim uma finalidade interessante, poderia ter uma finalidade muito interessante auxiliando a quitação desse tipo de dívida mais cara. No entanto, a gente tem que tirar nessa hora, né, esse escopo mais técnico, acadêmico e olhar um pouco para a realidade. E quando a gente olha a realidade, a gente começa pelo fato de que a maior parte da população ganha pouco, então o FGTS ele acaba sendo um colchão de segurança para momentos em que a pessoa fica desempregada, está desassistida e precisa de um recurso. Tirando esse FGTS hoje, usando ele para o desenrola, essa pessoa vai ficar eventualmente desassistida num momento de maior necessidade, e esse é um risco social muito sério. E a gente tem que lembrar também que as pessoas não necessariamente vão ter essa percepção de que, olha, eu estou tirando um patrimônio ali, então a hora que eu resolvo a minha vida financeira, eu tenho que dar um jeito de recompor por minha própria conta, eventualmente, aquele patrimônio que eu usei, né? A gente, de novo, está falando de uma população que muitas vezes está decidindo qual conta vai pagar. Então, é muito difícil a gente acreditar que a hora que o endividamento se soluciona, essa população que ficou carente de vários consumos em alguns momentos vai ter a percepção de que ela precisa fazer uma reserva por conta própria. E, novamente, isso pode fragilizar esse trabalhador lá na frente. Então, quando a gente pensa intertemporalmente, ainda que seja economicamente uma solução viável, é importante que ela seja utilizada com muita parcimônia. E a gente tem visto o governo usando esse recurso toda hora, tentando injetar dinheiro dentro da economia. Isso aí pode estar armando uma bomba, né, que dali a pouco estoura e vai estourar no colo de quem é mais frágil, que nesse caso é o trabalhador. Pois é, né, professor? Inclusive, você fala, né? Eu vou investir, eu vou criar um colchão, uma reserva de segurança. Como? Se a população está usando cartão de crédito
para fazer compras do dia a dia. Conversei com a professora de Economia do INSPER, Juliana Inhais. Professora Juliana, muito obrigado pela disponibilidade de conversar com a gente. Um prazer, Vitor. Ótima semana para todos nós. Para você também. Até mais.